Olá, pessoal do Bem Viver. André Verzenhassi chegando para o nosso vídeo semanal. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre barulhos. E eu quero convidar você a fazer esta reflexão também sobre barulhos, sobre o ouvir, sobre o sentir, sobre o causar, sobre o barulho externo, sobre o barulho interno. Mas antes disso, eu quero te convidar para curtir aqui o canal, para compartilhar este vídeo ou algum outro que fez sentido para você. Mande para o seu amigo, convide para conhecer o canal, convide para conhecer os grupos Bem Viver, nossos grupos de gratidão. É sempre uma bênção cada pessoa que vem somar com a gente nesta corrente do bem, neste olhar agradecido pela vida. E é um trabalho de pouco em pouco, cada um vai fazendo o seu pouquinho e a gente vai unindo pessoas que estão com essa mesma visualização, com essa mesma vontade, com esse mesmo desejo de estar no mundo mais grato. E a gente só consegue estar no mundo mais grato se nós fizermos este movimento de sermos gratos. Então, faça a sua parte. Convide pessoas, semeie a gratidão por onde você passar. E vamos ao barulho de hoje. Eu estava do lado de fora do meu escritório e eu estava ali no jardim, buscando um lugar legal para gravar com vocês, mas percebi que estava passando carro, pessoas conversando na calçada, pássaros cantando, enfim. Só que o problema maior era a luminosidade nesse horário em que eu estou gravando, está muito claro ali. Então a imagem ficou bem distorcida e eu desisti, vim para dentro do escritório. Mas isso me fez refletir. O tema nem era esse, era outro, mas eu comecei a refletir sobre a questão do barulho. Nós temos tantos barulhos internos, a nossa mente está sempre falante, está sempre ali conversando com a gente está querendo descansar a cabeça e ela está pensando, a gente está querendo descansar o corpo e a mente está pensando. Parece que ela tem vida própria, né? E esses barulhos muitas vezes não nos deixam ouvir a voz interna que realmente vale a pena. E será que você ouve a sua voz interna? Essa voz interna pode ser chamada de intuição também. Mas existem tantos barulhos pelo mundo, tantas coisas que tiram a nossa atenção do mundo interno, que nos chamam aqui para fora. Até um celular. Às vezes você pega o celular e começa a ver uma coisa, quando você percebe, você já está vendo um monte de coisa. Está buscando um produto para comprar, vamos lá, um par de tênis. E aí começa a aparecer a bolsa que combina com o tênis, a camiseta que está na promoção com o tênis, o livro que vem com o tênis, a fábrica de tênis, e aí um monte de coisa vai chamando a sua atenção. E você vai ficando cada vez mais neste mundo externo, cada vez mais ali no celular, por exemplo. Você começa a ver uma notícia e aparecem várias notícias do mesmo tema para você, muito parecidas, mas da mesma linha. E a gente não vai percebendo o quanto nós somos envolvidos nesses barulhos, nesses ruídos externos, e o quanto isso tira o nosso poder. Quando nós estamos meditando, e até convido você para fazer esse exercício frequentemente, ou melhor, diariamente. Coloca lá o alarme no seu celular para tocar daqui 5 minutos. E nesses 5 minutos, só fecha os olhos, mantenha a sua coluna ereta para que você não durma, sente-se com uma postura bem agradável também para você. E vá respirando com os olhos fechados, só respirando e percebendo os pensamentos, o fluxo de pensamentos que passam aí na sua cabeça. Esses pensamentos, eles são controláveis, sim. Não é para eu brigar com eles e falar assim, eu não quero mais pensar, eu não vou mais pensar nisso. Mas, na verdade, eu só vou observar, assim como uma rodovia. Se você estiver viajando ou quando você estiver numa rodovia, preste atenção nos carros passando um atrás do outro, um atrás do outro. E se imagine somente observando, você é o observador. Você, como se você estivesse do lado de fora só vendo os carros passar. Isso é o fluxo dos nossos pensamentos. É um carro atrás do outro, às vezes numa rodovia muito congestionada. E a gente precisa aprender a só observar e não querer combater, não querer mudar o fluxo das coisas. As coisas vão seguindo seus próprios fluxos, os pensamentos vão seguindo os fluxos dele. Mas eu posso ver a qualidade deste pensar. Quando eu tenho muito ruído interno,
eu não ouço a minha voz superior, eu não respiro com serenidade, com profundidade, eu não tomo decisões adequadas, eu reajo muito às coisas, eu não ajo, eu reajo. Então acontece uma coisa e eu, sem pensar, já vou lá e pá, respondo, faço, quebro, aconteço. Isso foi uma reação, uma reatividade de uma mente barulhenta. Quando eu acalmo a minha mente, eu consigo também acalmar o meu coração. Ao acalmar a mente, falar: opa, peraí, por que que você está pensando assim? Qual é o sentido deste pensamento? Por que que eu tenho que agir assim? Qual é a melhor forma de agir? Começa a quebrar sua mente com perguntas, né? E se trava uma conversa ali com você, se comunique internamente também ali. Por que que eu estou fazendo isso? Eu estou só reagindo ou eu de fato sou esta pessoa que age desse jeito? Esta pessoa que muitas vezes tem um chamado pavio curto, essa pessoa que não tem esperança, que está sempre reclamando, esta pessoa ingrata. Será que eu sou assim? Essa pessoa que falou, tomou. Eu não paro para pensar e perceber por que que o outro está falando daquele jeito. O que está acontecendo? Aquela pessoa talvez não seja assim, mas naquele momento ela está assim. Então alguma coisa está errada, alguma coisa está acontecendo. E se eu reagir da mesma forma que a pessoa me cutucou, me criticou, me julgou, se eu reagir desta forma, eu vou criar um problema imenso. E se eu interiorizar aquilo, se eu parar e analisar e ver qual é o meu ânimo neste momento, qual é o meu estado de espírito neste momento, eu respirar fundo e pedir orientação, peça guiança, peça para que Jesus te mostre qual é a melhor atitude a tomar agora. Eu sempre faço isso. O que Jesus falaria? Qual atitude que ele iria tomar? Eu não vou saber, né? Porque eu não estava ali com ele, não convivi, ele não, mas ele está aqui comigo. Ele está me inspirando enquanto fonte inspiradora que ele é para mim. Então, uma pessoa mansa de coração não é uma pessoa boba, que aceita tudo, que pode ser humilhada. Não, não. Mas é uma pessoa que sabe o momento exato de tomar as atitudes, de falar. Muitas vezes o silêncio é muito mais precioso, muito mais assertivo do que uma resposta atravessada, que vai causar um problema ainda maior do que o que está acontecendo ali. Então, peça sempre esta orientação. Use a prática meditativa todos os dias. Crie este hábito. Esses dias eu fui numa aula de yoga, depois de muitos e muitos anos que eu não frequento uma aula de yoga, e fui. Aí o primeiro momento foi a meditação, dar uma paradinha ali nas ondas mentais para a gente relaxar e começar a aula, todo mundo na mesma energia, ali na mesma frequência, sem chegar da rua, naquela correria. E a pessoa olhou para mim, a professora olhou para mim e falou assim: Ah, vamos sentar assim, assim. Mas se tiver incômodo para vocês, não precisa cruzar a perna dessa forma. Andréia, você já medita, então para você tudo bem, né? Eu fiquei pensando, ela não me conhece, como é que ela sabe que eu medito? E como ela sabe o jeito que eu me sento para meditar. Eu não tenho este hábito de meditar naquela postura tradicional do yoga, com as perninhas cruzadas sentadas. Eu tenho o hábito de colocar os dois pés no chão, sentada numa cadeira e botar o alarme para tocar e ficar ali naquele momento reflexivo, naquele momento meditativo. Mas de alguma maneira isso transpareceu para ela, que eu meditava, talvez pelo meu tom de voz, talvez pela forma com que eu entrei no ambiente, talvez pela forma com que eu falei com as pessoas. Eu não sei, mas a gente tem alguma energia além de posturas, atitudes diferentes quando nós meditamos. Lembra? Eu já falei isso aqui no vídeo. Nós deixamos de sermos reativos. Falou, tomou. Fez, tomou. Né? Bateu, levou. A gente não é bobo de ninguém, volto a dizer. Mas a gente sabe o momento certo de nos posicionarmos. Isso evita tanto problema. E quando eu acalmo esses pensamentos excessivos, barulhentos da minha cabeça, eu consigo achar um caminho para encontrar este equilíbrio. E é lógico que eu vou sair, e você vai sair deste equilíbrio várias vezes no mesmo dia até.
Mas quando a gente tem esta consciência, você volta mais rapidamente ao teu ponto de equilíbrio, tá? Então fique atento, porque eu falei da meditação e falei da oração, que também é uma meditação ativa. Você orar e pedir guiança, pedir orientação de como agir naquele momento, que você não sabe o que fazer, isso é muito importante. Isso te traz uma calma, porque é como se você estivesse conversando com seu melhor amigo aí do teu lado, e este amigo vai segurar no teu braço e falar assim: olha, calma, não precisa partir para cima, sim, querendo brigar. Calma, vamos resolver isso. Você tem pontos de apoio. É que às vezes o barulho da sua mente está tão grande que você se encontra sozinho. Você se acha sozinho, você se acha incapaz, você se acha imperfeito. E não é isso. Você tem capacidade, você tem inteligência, você precisa apenas desenvolver a sua inteligência emocional. E a meditação pode te trazer isso, e a oração certamente te trará isso. Então, há um conjunto de coisas a serem feitas, mas tudo passa pela disciplina em fazer. Eu preciso fazer algo para que a mudança aconteça. Não adianta eu ler, não adianta eu ouvir, eu preciso fazer. E faça o seguinte, duvide de tudo que eu falei agora, mas testa. Daqui 30 dias, você vem me contar se mudou alguma coisa. Com você olhando mais para si mesmo, prestando atenção nesses barulhos internos e trabalhando para modificar aquilo que você não acha bom em você. Daqui 30 dias, volta aqui, conta pra gente como foi essa experiência. Eu estou torcendo para que seja muito positiva, porque eu falo das minhas próprias experiências e eu sei o quanto são positivas. Quem sabe isso também não será bom para você, tá bom? Gratidão por estar aqui e eu te encontro durante a semana nos grupos Bem Viver ou no domingo que vem aqui no canal do YouTube. Tchau!